Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre esse livro fantástico aqui, que é O Vermelho e o Negro, do Stendhal, um livro que eu amei e fiquei preso nele do início ao fim. O Vermelho e o Negro foi publicado pela primeira vez em 1830, é um dos grandes livros da literatura francesa e também a obra mais conhecida do Stendhal. Nesse livro a gente vai acompanhar a trajetória do Julien Sorel, um rapaz que está ali na casa dos 18 para 19 anos no início do livro e é filho de um carpinteiro dono de uma serraria. E o pai e os irmãos do Julien eram bem grosseiros, tratavam ele muito mal, principalmente porque o Julien detestava o trabalho na serraria, ele preferia ficar lendo e por conta disso fazia o trabalho dele com muita desatenção, e a família dele também detestava os livros. Então a relação deles em casa era bastante tensa, às vezes até mesmo violenta, e a vida com a família era um verdadeiro inferno para o Julien. Mas esse rapaz acaba fazendo amizade com um religioso, o Chelan, e vê aí na carreira eclesiástica uma oportunidade de sair de casa e se livrar dessa família chata e construir uma carreira então com dinheiro no bolso, o que era uma coisa que o Julien gostava muito porque ele era um rapaz bastante ambicioso. E o Julien era inteligentíssimo, ele sabia falar latim, tinha aprendido um pouco de teologia e principalmente tinha decorado a Bíblia inteira em latim e recitava a Bíblia então a partir de qualquer ponto em latim, o que deu para ele uma certa fama na cidade. E além de ver na igreja uma oportunidade para sair de casa e principalmente para ganhar dinheiro, o Julien também pensava em talvez seguir a carreira militar, porque ele era apaixonado por Napoleão Bonaparte, Napoleão era um verdadeiro herói para ele, mas no momento em que essa história aqui se passa, Napoleão já não estava mais no poder. Até que um dia o Julien recebe o convite para ser preceptor dos filhos do senhor de Renal, que era o prefeito da cidade de Verrières, que era então onde o Julien morava. E o prefeito decide contratar um preceptor para os filhos, não porque ele estava lá muito preocupado com a educação desses filhos, mas por pura rivalidade com outro figurão da cidade, o Valenod, com quem ele sempre disputava tanto o poder da cidade quanto o título de mais rico e mais refinado da cidade. Então ele vê aí nessa oportunidade de ter um preceptor, a oportunidade de ser muito chique e rivalizar ainda mais com o Valenod. O Julien então vai trabalhar na casa do prefeito, onde ele também passa a morar, para acompanhar os três filhos dele no dia a dia, e com isso se abre um mundo completamente novo para o Julien. Primeiro porque ele consegue sair de casa e com isso se livrar das grosserias da família, e segundo porque na casa do prefeito se abre um mundo completamente novo para ele, que era o mundo da riqueza e da nobreza, coisas que ele admirava muito. E o Julien, tendo uma origem humilde, vai ter que observar bastante os hábitos dos ricos e nobres para saber como se portar diante deles e também qual era o papel, o lugar dele diante então desses figurões. Nessas imitações dos hábitos dos ricos e nobres, tem vezes em que ele consegue se sair muito bem, em outras vezes ele dá umas derrapadas feias, tem uns hábitos considerados toscos por esses nobres, mas no geral ele consegue observar bastante esses hábitos e se dá muito bem, até porque ele era muito inteligente e também muito ambicioso e estava sempre preocupado em conseguir uma maneira de ganhar muito dinheiro e assim conquistar uma fortuna. E na casa do prefeito, apesar do Julien estar estudando para ser padre, ele se apaixona simplesmente pela mulher do prefeito, a senhora de Renal. E o Julien não repreende essa paixão, já que os padres aí fazem um voto de celibato, porque ele via a carreira eclesiástica como um modo de subir na vida de uma maneira mais fácil e ganhar dinheiro, então ele entra nesse mundo eclesiástico muito mais pelo dinheiro e não por um amor a Deus ou qualquer coisa parecida com isso. A igreja, para ele, era um modo de conquistar pouco a pouco a grande fortuna que ele queria ter no futuro. Então ele entra nisso, como eu comentei, muito mais pelo dinheiro do que por um amor a Deus, o que faz dele um personagem extremamente complexo psicologicamente. E em alguns pontos também faz ele ser quase um anti-herói. Mas a verdade é que o Julien é um personagem extremamente humano e é isso que faz ele ser um personagem tão cativante.
E o Julian, além de muito inteligente, muito ambicioso e muito talentoso, também era muito bonito, o que faz com que a mulher do prefeito também se apaixone por ele, que era vários anos mais jovem do que ela, e a partir disso esse livro começa a ficar bem interessante. Mas apesar dessas grandes vantagens da inteligência, do talento e da beleza, o Julian tinha uma grande desvantagem contra ele, que era a origem humilde, ou seja, ele não tinha nem fortuna e nem um título de nobreza, o que era essencial para entrar nesse mundo da elite da sociedade francesa do século XIX, que ele tanto queria pertencer. E mesmo que a família do Julian fosse bem de vida, eles não eram pobres, isso não era suficiente para os nobres, que eram extremamente preconceituosos com quem então não pertencia ao mundinho da aristocracia e logo percebiam essa criação que eles consideravam mais grosseira que o Julian tinha tido e também viam com ares de ridículo as tentativas que ele fazia de tentar imitar os ares mais aristocráticos, embora em algumas vezes ele conseguisse realmente convencer. Mas ao mesmo tempo em que o Julian queria pertencer a esse mundinho super exclusivo da elite, ele também vai desenvolvendo um certo nojo pela aristocracia à medida que ele vai percebendo os hábitos da família do prefeito, vai convivendo com essa família e também com os figurões que frequentam essa casa e aos poucos começa a perceber que a nobreza não era a flor que se cheire. Então a gente tem esse grande contraste no Julian, que ao mesmo tempo que admira e quer pertencer à elite, à aristocracia, também tem nojo, tem repulsa desse mundinho, dando um tom de complexidade a mais para esse personagem que é, na minha opinião, fascinante. Então ele persegue ideais que, ao mesmo tempo, ele também despreza. E esse desprezo vem por conta do tratamento que essa aristocracia dava a pessoas como ele, que tinham origem humilde, não tinham um sobrenome famoso e nem uma fortuna, e portanto não valiam nada aos olhos da nobreza. Mas para a mulher do prefeito, a senhora de Renal, que se apaixona então pelo Julian, essa falta de nobreza, de um nome e de uma fortuna não era um problema, e sim um charme a mais. Ela via no Julian a ambição e o talento necessários para ele chegar onde ele tanto queria e acha isso um traço de caráter extremamente forte e interessante nesse rapaz. E a beleza que ela via nessas ambições do Julian era um contraste com a vidinha fácil que ela e boa parte da nobreza levavam, que já herdavam fortunas e sobrenomes famosos, fazendo a vida muitas vezes ficar bem tediosa para eles, enquanto que o Julian estava lá ralando para conquistar uma posição mais alta na sociedade, já que ele não tinha herdado uma. E essas diferenças de origens e classes sociais vai sim trazer alguns atritos para esses amantes que em alguns momentos não conseguem compreender os pesos dos contextos sociais um do outro. Mas mesmo assim, no geral, eles conseguem se entender muito bem, eles estabelecem uma relação de afeto e de companheirismo muito intensa, muito bonita, eles realmente se amam, apesar de todos os impedimentos e rótulos que a sociedade coloca em cada um deles. E ao mesmo tempo, essa relação sempre carrega uma angústia, um medo deles serem descobertos e o que isso implicaria para cada um deles, considerando o papel social de cada um, e também um grande medo do futuro, do que eles fariam se eles realmente quisessem levar uma vida juntos. Mas o prefeito, que não era bobo nem nada, começa a desconfiar dessa amizade, dessas gentilezas entre a esposa e o Julian, até que as coisas ficam muito feias para o Julian, ele tem que desaparecer de Verrières, deixando a senhora de Renal para trás, o que deixa esses dois amantes muito tristes e verdadeiramente arrasados com essa separação. O Julian segue então para Besançon, que era uma cidade maior, onde ele entra no seminário para então seguir os estudos para um dia se tornar padre, e o ambiente no seminário era muito diferente, era muito mais austero do que o ambiente luxuoso que ele estava acostumado a viver na casa do prefeito. E lá, assim como ele, tinham vários outros rapazes de origens bem humildes que tinham optado pela carreira eclesiástica para ter um ganha-pão menos sofrido que os pais, ou também para não precisar ir para as guerras, que eram muito frequentes, já que a França estava num momento político bem instável. Mas diferente do Julian, esses outros rapazes do seminário não eram inteligentes, não eram talentosos e nem ambiciosos, a maioria deles era medíocre e alguns até mesmo burros aos olhos do Julian.
E essa diferença faz o Julian ficar bastante isolado no seminário, tanto por ele não querer se misturar com esses outros rapazes, e também por os rapazes não quererem se misturar com ele, já que eles tinham inveja da inteligência dele. E mesmo que a grande maioria dos seminaristas estivessem lá mais pelo dinheiro do que por uma vocação ou por um amor a Deus, inclusive o Julian, existia sim uma diferença nos objetivos entre eles, mesmo que esse objetivo pareça ser o mesmo. Isso porque, enquanto que a maioria dos rapazes se contentava com uma barriga cheia e com uma renda modesta quando eles fossem padres, o Julian tinha ambições muito maiores. Ele planejava altos cargos, juntar uma grande fortuna e com isso tudo chegar no topo da sociedade. E lembrando que, além da carreira eclesiástica, o Julian também gostava da ideia de seguir uma carreira no exército e realizar grandes feitos, assim como Napoleão, que era o ídolo dele, e ele pensava em seguir essa carreira no exército, principalmente quando ele estava bastante irritado. Inclusive, nesses momentos em que ele está ou triste ou irritado, ele gostava de pensar no que Napoleão estava fazendo mais ou menos quando tinha a idade dele e sempre fica bastante frustrado porque Napoleão sempre estava fazendo algo muito grandioso e ele não. E algum tempo depois, um dos dirigentes ali do seminário consegue para o Julian um cargo como secretário de um marquês, o Marquês de la Mole, e o Julian aceita esse cargo porque representava uma ascensão na carreira dele e também uma boa fonte de renda. O Julian parte então para Paris, que era onde o Marquês morava, e na capital ele percebe que os modos e hábitos eram completamente diferentes, inclusive os modos da nobreza. Então, mais uma vez, ele tem que reaprender essas regrinhas de bom comportamento e, mais uma vez, também se vê ridículo tentando imitar essas normas e nem sempre conseguindo reproduzir elas muito bem. E a partir desse ponto, a gente vai perceber um contraste entre os hábitos do interior e os hábitos da capital e como esses diferentes hábitos vão pouco a pouco afetando o humor do Julian. Em Paris, o Julian continua estudando em um seminário, mas vive na mansão extremamente luxuosa do Marquês e também frequenta o salão da família, quando essa família reúne alguns figurões da cidade. Nesses salões, ele varia entre querer ficar quietinho na dele e entre querer interagir com os nobres, o que os nobres não deixam, eles sempre veem ele como um subordinado, e a partir disso o Julian vai viver situações bem constrangedoras e humilhantes com essa convivência com os nobres, principalmente os mais jovens, que eram então amigos da filha do Marquês, a Matilde. E convivendo com a nobreza parisiense, ele percebe a extrema arrogância dessas pessoas e também os altos privilégios que eles tinham, que facilitavam muito a vida deles, e também o medo da nobreza de uma nova Revolução Francesa, já que a história se passa em um momento de grande instabilidade política na França, em que um lado tinha medo do partido do outro. Então a admiração que o Julian tinha por Napoleão tinha que ficar em segredo absoluto quando ele convivia com a nobreza, que tinha horror e pânico a Napoleão, e tinha muito medo de perder privilégios, assim como tinha perdido durante a Revolução Francesa. Então o Julian estava nessa situação bem delicada, em que ele trabalhava para a nobreza, usava desse trabalho para subir na vida e também admirava essa vida em alto estilo que a nobreza levava e que ele tanto queria para si, mas ao mesmo tempo desprezava os hábitos da nobreza e admirava alguém que a nobreza tinha verdadeiro horror, que era Napoleão. E vivendo na mansão do Marquês, vai acontecer com ele mais ou menos a mesma coisa que aconteceu enquanto que ele vivia na casa do prefeito. Ele vai se apaixonar por uma das mulheres da família, dessa vez a filha do Marquês, a Matilde. E essa paixão mais uma vez deixa o Julian em uma situação complicadíssima, porque quanto mais ele se aproximava do Marquês e ganhava a confiança dele, mais ele se envolvia com a filha do Marquês, sabendo que o Marquês jamais permitiria que a filha se envolvesse com alguém tão mal nascido quanto o Julian, e inclusive já planejava um casamento da filha com um nobre podre de rico. Eu não vou dar muitos detalhes aqui desse relacionamento secreto entre o Julian e a Matilde, vou deixar que vocês descubram durante a leitura, e garanto que não vai faltar emoção nesse livro, principalmente nas páginas finais.
O Vermelho e o Negro é um livro absolutamente fantástico, que ilustra com perfeição os variados sentimentos humanos e as contradições entre esses sentimentos, e também mostra um grande abismo social entre os personagens. E o Julian Sorel é um personagem fantástico, alguém que luta contra as adversidades de ser uma pessoa, então, mal nascida aos olhos da sociedade, e então luta para subir na vida e ter uma vida em alto estilo. Ele era extremamente ambicioso e vai encontrar diversas pedras no caminho, principalmente por conta de uma sociedade que valorizava mais o sangue do que o talento e a inteligência. O Julian é um personagem extremamente humano e verdadeiro, alguém cheio de qualidades e defeitos, como somos todos nós, alguém que nasceu em condições não tão favoráveis e está lutando contra essa origem, tentando subir na vida e perseguir os ideais sociais e nem sempre conseguindo, e no caminho tendo que lutar contra um mundo extremamente cruel e injusto, com as poucas armas que ele tem, que são então a ambição e a inteligência. E sobre o título, O Vermelho e o Negro, não se tem muita certeza e nem consenso sobre o que o Stendhal quis dizer com esse título. Alguns acham que o vermelho simbolizaria então o exército e o negro a batina, os dois caminhos que o Julian escolhia então para realizar os objetivos dele de subir na vida, mas não existe um consenso, já que o uniforme do exército da época era azul e não vermelho. Outra hipótese é que o vermelho representaria as paixões do Julian, enquanto que o negro, mais uma vez, representaria a batina, e é entre esses dois extremos contrastantes que o Julian vive boa parte da trajetória dele aqui nesse livro. Mesmo com essas incertezas sobre o título, a gente tem a certeza da genialidade do Stendhal, que cria personagens extremamente humanos, gente como a gente, com qualidades e também com defeitos gigantescos que muitas vezes a gente tenta esconder, e com isso ele trata com perfeição a psicologia dos personagens, principalmente do Julian Sorel. Esse então foi o livro de hoje, espero que vocês tenham se sentido curiosos para conhecer aí a jornada fascinante de amor e ambição do Julian Sorel. Por hoje então é isso, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.